Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de Jó, versículos 1 a 5 do capítulo 13. Jó deixou claro que as observações de Zofar sobre homens ignorantes e faltos de entendimento não se aplicavam a ele. Jó novamente declarou seu desejo de defender-se perante Deus. Ele estava farto de defender-se perante homens finitos e falíveis. Ele desejava uma audiência formal perante seu adversário divino. Na opinião de Jó, não apenas seus amigos não eram tão sábios quanto presumiam ser, mas como médicos inexperientes diagnosticaram incorretamente os sintomas. Versículos 6 a 12. As perguntas retóricas de Jó sugeriam que seus amigos, ao tomarem o lado de Deus contra Jó, distorceram a sabedoria tradicional e aplicaram com mentiras. Certamente Deus não podia ser ajudado por meio de testemunhos falsos e injustos. A maneira como os amigos de Jó aplicavam sua sabedoria tradicional desencaminhada ao caso de Jó era indefensável e se voltaria contra eles se Deus os examinasse. Se Deus chamasse os amigos de Jó a prestar contas de maneira como o trataram, eles aprenderiam um pouco da alteza de Deus e isso os espantaria. O juízo de Deus contra os ímpios traz medo e temor. Provérbios de cinza se refere ao fato de que antigamente se usava uma mistura de cinza e água para se escrever num rolo, mas a escrita logo desapareceria. Versículos 13 a 18. Jó sugeriu que, ao falar claramente o que pensava, estaria arriscando a vida. No entanto, ele estava tão confiante em sua retidão e integridade que aproveitaria a oportunidade e se defenderia. Jó acreditava que sua causa era justa e que ele devia defender a retidão de seus caminhos. Jó achava que não tinha nada a perder com esse passo arriscado, uma vez que Deus parecia determinado em encontrar alguma acusação contra ele a fim de destruí-lo. Se o Senhor permitisse que Jó comparecesse perante ele, isso seria uma prova de sua retidão. Versículos 19 a 22. Jó afirmou que se não estivesse oprimido e aterrorizado, poderia ser capaz de expor sua causa de forma convincente. Jó empregou o tema de chamado e resposta, expressando um desejo por ajuda ou comunhão em sua situação. Ele ansiava por uma comunhão renovada com Deus, a convite do Senhor ou a pedido de Jó. Versículos 23 a 25. Jó continuava confiante de que sofria como inocente. Com comparações marcantes, Jó lembrou a Deus sua fragilidade como ser humano. Com frequência, a palha seca é usada metaforicamente para aquilo que é facilmente disperso ou consumido no juízo abrasador de Deus. Versículos 26 a 28. Jó achava que poderia estar pagando por algo feito na mocidade e achava que ele não devia continuar pagando pelas culpas triviais da juventude. Jó reclamou do constante escrutínio e dos maus tratos recebidos de Deus. Como inimigo prisioneiro, Jó estava algemado e vigiado, sem liberdade para se mover. Jó novamente lembrou a Deus a brevidade da vida, como comida estragada, madeira apodrecida e veste a qual rói a traça, tornam-se inúteis e servem apenas para serem destruídas. Jó definhava até seu inevitável fim. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 e 2 do capítulo 14. As comparações de Jó acentuam que a vida de uma pessoa passa muito rápido, como uma flor que logo morre, como uma sombra passageira. Versículos 3 e 4. Jó se perguntava por que Deus gastaria tanto tempo examinando uma humanidade pobre, impotente e de vida curta. Ele não conseguia entender por que Deus parecia tão determinado a trazê-lo a julgamento. Na verdade, ninguém pode ser totalmente puro diante de Deus. Jó nunca afirmou não ter pecado, ele apenas insistiu que nada fizera para merecer seu sofrimento. Versículos 5 e 6. Jó tentou lembrar a Deus de que ele havia estabelecido os limites da longevidade humana. Por isso, Jó insistiu que o Senhor parasse sua contínua vigilância e descoberta de falhas. Versículos 7 a 12. Jó lamenta os limites da mortalidade, contrastando as consequências de cortar uma árvore com a morte de uma pessoa. Há esperança para uma árvore, ainda que suas raízes e seu tronco morram, porque ela ainda poderá crescer de novo. Porém, quando um homem morre, sua vida na terra acabou. Versículo 13. Em seu desespero, Jó continua a mudar seu ponto de vista. Ele agora cogita a possibilidade de que a morte não seja o fim de tudo. Talvez um dia a ira divina contra ele se desviasse e Deus se lembrasse favoravelmente de Jó, ou seja, agisse em favor de Jó. Isso implica que Jó teria uma existência contínua após a sepultura. Versículos 14 a 17. Jó sentia que se houvesse a esperança de vida após a morte, ele poderia suportar seu combate presente. A esperada mudança de Jó seria aquela de uma nova vida de participação e comunhão com Deus. Isso é indicado ao Jó empregar o tema de chamado e resposta. Sob tais condições novas e melhores, Jó não experimentaria mais o escrutínio de Deus para determinar suas faltas. Seus pecados seriam selados, pois para nunca mais serem lembrados.
Versículos 18 a 22. Em sua depressão, Jó via apenas o poder opressivo de Deus e a perspectiva de uma dolorosa calamidade futura, seguida de um sombrio estado de morte. E Jó conclui que o mundo continuará como no passado e que aqueles que sofressem como ele continuariam a ter pouca esperança. Ele afirma que Deus chegaria ao ponto de destruir a esperança do homem. Agora nós vamos estudar o capítulo 15. Versículos 1 a 3 do capítulo 15. As perguntas retóricas de Elifaz sugeriam uma resposta negativa. Ao contrário de um verdadeiro sábio, Elifaz argumenta que as palavras de Jó revelam alguém que está cheio de vento em vez de sabedoria. O que incitou a Elifaz foi algo além de pressão, a fúria adicional que ouviu saindo dos lábios de Jó. Versículo 4. Elifaz sugeriu que a atitude imoderada de Jó tinha afetado a devida reverência a Deus. Como então Jó podia dizer que era sábio? A sabedoria começa com o temor de Deus. Versículos 5 e 6. Elifaz acreditava que a postura de Jó, contrária ao conselho de seus amigos, era ditada por alguma iniquidade encoberta. Ao se defender, Jó empregava termos astutos para acobertar sua culpa. Contudo, as palavras de Jó o condenavam. Versículos 7 a 10. Elifaz queria que Jó compreendesse que ele não tinha direito a uma sabedoria superior. Com palavras que beiravam o sarcasmo, Elifaz afirmou que Jó não tinha primazia de nascimento nem acesso privilegiado ao conselho celestial. Ele precisava entender que a sabedoria testada pelo tempo, transmitida muito antes do pai de Jó, estava do lado de seus amigos. Versículos 11 a 16. Elifaz afirmou que em seu sofrimento Jó irrefletidamente tinha virado contra Deus o seu espírito com uma linguagem imoderada. Se até mesmo os anjos não eram dignos de confiança, quanto mais o homem mortal. O caráter fundamental do homem é desesperadamente corrupto. Versículos 17 a 19. Elifaz recorreu à sua especial compreensão da sabedoria tradicional e sua vasta experiência. Sua experiência e compreensão estavam em harmonia com a sabedoria que veio dos primeiros habitantes da terra. Aquela era uma época de conhecimento puro, quando nenhum estranho estava presente para exercer influências corruptoras. Versículos 20 e 21. Jó tinha afirmado que Deus não dava um tratamento especial aos retos, mas entregava o controle da terra ao ímpio. Elifaz concordava com Zofar em que os ímpios viviam seus poucos anos sob pena. Nenhuma dessas visões polarizadas corresponde à realidade. O som dos horrores faz o ímpio pensar que alguém está prestes a atacá-lo, então ele nunca está realmente em paz. Versículos 22 e 23. Ao contrário do reto, o ímpio só pode aguardar a morte violenta e juízo. O ímpio, afirmar ele faz, receia que ele se tornará um errante. Versículos 24 a 26. Os pontos grossos do escudo eram a parte mais forte e resistente. Então aqui Elifaz expressou a futilidade do ataque que o homem perverso faz contra Deus, arremetendo contra ele com a parte mais resistente de seu escudo. Versículos 27 a 29. Metaforicamente, a gordura indica que uma pessoa tem saúde e riqueza. O termo também pode ter uma nuance negativa ligada à arrogância. Ambas as ideias são aqui expressas. Versículo 30. Assim como os renovos secam diante de um sol escaldante ou de um vento que sopra do deserto, assim também os ímpios perderão tudo no julgamento divino. A boca de Deus pode ser usada simbolicamente como instrumento de seu juízo. Seu assopro representa a facilidade com que seu grande poder realiza os feitos e é uma figura apropriada para um vento do deserto. Versículos 32 a 35. Elifaz empregou descrições vívidas do fim repentino dos ímpios, cujo potencial não se realizará. As práticas sociais iníquas dos ímpios hipócritas não lhes trarão nenhum benefício. Em vez de alcançar seus objetivos perversos, os ímpios metaforicamente geram filhos chamados trabalho, iniquidade e engano. Aquilo que fizeram aos outros causará a própria ruína deles. Nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de Jó.